Muito bem, como sempre, breves comentários e quem sabe úteis. Começando aqui com a leitura de pequeno trecho dos dados bibliográficos de Cruz e Souza. João da Cruz e Souza, 1861-1898. Conhecido como Cisne Negro de nosso simbolismo, seu esteta sofredor foi o poeta que, por excelência, procurou na arte a transfiguração da dor de viver e de enfrentar os duros contrastes provocados pelas discriminações sociais. Era negro e filho de escravos. Como escritor, permaneceu incompreendido pela crítica, não chegando a conhecer a glória. Morreu aos 37 anos, devido à doença que lhe marcou a vida, tuberculose. Com o passar do tempo, tornou-se reconhecido como o grande mestre do simbolismo brasileiro. A dimensão cósmica da sua obra, a presença nela dos pobres e deserdados e a grandeza da visão transcendental com que busca poeticamente redimir as limitações da condição humana constituem alguns traços estéticos que o tornam inconfundível. Eu não diria apenas traços estéticos, né? Se ele tem uma percepção lúcida do transcendente e consegue, vamos dizer assim, expressar isso de maneira poética, né, com a genialidade com que ele expressou, por exemplo, nas centenas de sonetos que ele escreveu, então quer dizer que ele percebeu, né, vamos dizer, pela estética dele, ele conseguiu transmitir uma intuição de algo maior, né, e que, de certa forma, né, deixa perceber que mesmo ali no processo desse processo histórico, ou seja, naquela situação totalmente adversa em que a população negra viveu aqui no Brasil no século XIX, como escravos, então, mesmo naquela situação, era possível você, vamos dizer assim, intuir, né, algo para além da sua esfera de existência material. E, nesse sentido, de certa forma, produzir, vamos dizer assim, conquistar uma realização, né, espiritual que é muito mais significativa que a vida material, que é uma coisa que, por exemplo, é eterna. Isso que ele escreveu vale para além da vida material dele. Ele morreu, mas aquilo que ele escreveu continua valendo. Ou seja, ele transcendeu o meio. E essa era uma condição que existia também entre os escravos, como o Victor Frankl. Victor Frankl vai parar nos campos de concentração e lá ele amadurece toda a técnica da logoterapia, né? Transfigurando a dor, a morte, o mistério, o inferno para uma dimensão metafísica, Cruz e Souza realizou em seu trabalho artístico a alquimia maior, pretendida pelos simbolistas. Considerar o poeta como vidente e a poesia como ritual mágico, como combinação mística de palavras reveladoras de outras dimensões da existência, por meio de símbolos e melodias. Nestas poesias completas, defrontamos-nos com uma constante e bem-sucedida tematização do impalpável, do raro, do inexprimível, em essência, o sentido profundo do fazer poético. Ou seja, né, então, o que seria? Vamos pegar pelo menos o contraste entre dois momentos históricos, né? Em nossos dias, você vê assim, nós temos, né, um grande brado ideológico a favor da população negra, né? E você tem uma série de benefícios, né, concedidos pelo Estado a diversos grupos, né, minorias, vamos dizer assim. E você tem no meio disso tudo a cota para negros, né, para que isso facilite, vamos dizer assim, a sua introdução nas universidades ou em concursos públicos, vamos dizer assim. A questão é a seguinte: no tempo de Cruz e Souza, com aquela situação totalmente adversa, historicamente, certamente não houve nem haverá situação mais adversa para a população negra do que o século XIX, em que os negros aqui no Brasil eram escravos, né? Diga-se de passagem que, né, a escravidão não é fruto de Portugal, é fruto dos islâmicos, né? Como o professor Olavo já deixou bem claro. Mas, ainda assim, no meio daquela situação totalmente adversa, né, aquela situação espaço-temporal, né, que não conferiu nenhum futuro para aquela geração de escravos ali, ainda assim, dali saiu um poeta negro que é vamos dizer assim, um dos maiores gênios da poesia aqui no Brasil e no mundo, né? Cruz e Souza, escrever como Cruz e Souza não é qualquer um, né? Então, claro, no mundo você vai ter centenas e centenas de negros bem-sucedidos, né? Entre eles eu cito Jimi Hendrix,
né, no topo da lista dos guitarristas. Você tem Martin Luther King, enfim. Mas aqui você vê, naquela situação no Brasil, você vê quando você havia no século XIX, onde, vamos dizer assim, as garantias sociais realmente era uma coisa que ainda estava amadurecendo, né? A lei, a Constituição, tudo estava sendo, né, ainda arranjado, ainda em processo de amadurecimento, processo de crescimento, processo vamos dizer assim, efetivando-se pela experiência, né? E com, vamos dizer, o progresso material e tecnológico, as coisas foram se combinando e garantindo, vamos dizer, meios de vida cada vez melhor, cada vez mais, vamos dizer assim, humanos, né, para a população, e não subhumanos como se vivia. Vamos dizer assim, o próprio Ludwig von Mises, nas 6 lições, ele explica isso aí, que antes do surgimento do capitalismo, a situação, né, do pobre era de pobre a vida inteira, do feudo era de feudo, né, as condições materiais eram quase subhumanas. Você tinha uma migração constante de pessoas do campo para a cidade, e a melhora não existia, né? Uma melhora material não existia antes do capitalismo. E aqui no Brasil era a mesma coisa, quer dizer, em termos de leis, de estrutura, né, de garantias sociais, a coisa ainda estava engateando, né? E hoje, com todas as garantias que o Estado pode prover, não sai nenhum Cruz e Souza, né? Seja entre os negros, seja entre os brancos. Você tem uma série de benefícios conferidos pelo Estado, né? Uma série de confortos, né, proporcionados pela tecnologia, né? E a gente tem, inclusive, né, o acesso facilitado a diversas fontes, né, a diversas referências clássicas, né, e intelectualismas por meio da tecnologia, né? Pode-se ler Cruz e Souza até no celular. E ainda assim, parece que as mentes inspiradas e as vocações para a escrita, para a poesia, para a arte, para a música, para a filosofia, parece que estão rareando, né? E ainda conta-se aqui, por exemplo, você tem Machado de Assis, outro negro. Machado de Assis era né, o biotipo dele era mais para o negro que para o branco. E o Lima Barreto também. Dois outros gênios da literatura brasileira, vivendo em situações totalmente adversas, e ainda assim produzindo tudo isso. Produzindo uma obra monumental, né? E aí a gente vê o contraste entre o antes, em que a vida era mais dura e você tinha que lutar, né, primeiro para ter dignidade e depois para fazer valer o seu talento e a sua vocação. E hoje, quando tudo isso está, de certa forma, garantido pelo Estado, não, aqui nós vamos dar todo espaço para você expressar a sua genialidade, e ali, a pessoa chega ali e quando abre a boca só sai merda, né? É como Jesus Cristo falar, parece que, vamos dizer assim, aquele versículo de Mateus, ele se enquadra perfeitamente nessa situação, né? Não é o que entra pela boca, é o que sai, né? E isso se enquadra exatamente nessa situação, em que as pessoas estão sendo nutridas por todos os lados de tudo. Tudo está podendo entrar, estão ingerindo tudo, mas só sai porcaria, né? Me parece isso. Eu não sei se essa comparação eu deveria fazer, mas estou falando conforme as minhas possibilidades, né? Conforme aquilo que eu posso entender. Então é a mesma coisa, um poeta, um filósofo, por exemplo, Sócrates, né, conseguiu em situações bem adversas, inclusive com toda a perseguição, né, já instaurada em cima dele, ainda assim, pelo processo da maiêutica, ele, né, da ignorância acionava o mecanismo da intuição nas pessoas e fazia as pessoas perceberem que no fundo elas sabiam, mas não sabiam que sabiam, né? Então, quer dizer, vamos comparar a situação. Então, de Cruz e Souza às cotas para negros. Talvez as cotas sejam um mal necessário, né? Ou uma coisa menos pior hoje. Mas se retornarmos, né, voltarmos ao filme e vemos na história, você tem assim, né, um poeta, um negro, né, filho de escravos, nascido antes até da lei do sexagenário, né? A lei do sexagenário de Cotegipe foi sancionada acho que em 1885, né, antes da Lei Áurea, né? Quer dizer, em situações em que
ele não teria a menor chance, né, de talvez até se expressar no papel, e ainda assim deixou toda essa maravilha escrita, né, e postumamente reconhecido como. Então, mesmo que Cruz de Souza não tenha conhecido a glória, ele fez algo tão significativo da vida dele, né? Quer dizer, ele descobriu a vocação mesmo lá, um negro, um escravo, filho de escravos, pessoas que estavam desgarradas da sua pátria, né, à força, e ainda assim, né, vamos dizer, deixando de lado tudo aquilo que fosse da sua, que pertencesse à sua condição, né, ao seu biotipo físico, né, vamos dizer, africano, né, ou tudo aquilo que dizia propriamente a sua cultura, mas que do qual ele estava desgarrado à força, ou seja, mais ou menos perdido aqui no Brasil, né, tendo que trabalhar forçado, né, tendo que sofrer nessa situação, ainda assim, né, ou seja, prescindindo de tudo isso, de toda essa situação espaço-temporal e essa condição material adversa, e ainda, né, prescindindo das suas origens, pegou o fio, né, da meada e se conectou, entrou em sintonia com o que é infinito, com o infinito, com o que transcende. E as poesias, olha, você tem um dos poetas que mais educou o meu português, a minha linguagem, que me fez perceber mais coisas, é o Cruz de Souza, né? Quer dizer, me instrui desde a gramática básica até me inspirar, ou seja, me dá chaves, vamos dizer assim, me oferece termos para ter uma intuição, para desenvolver a minha imaginação, a minha razão, né? Ou seja, ele vai munindo o meu intelecto para que eu possa ler um livro de filosofia de Platão, possa ler um Olavo, um Aristóteles, um Guénon, né? E tá aí. O grande legado do escravo que há mais de 100 anos atrás, né, transcendeu sua condição de escravo. E hoje nós temos as cotas, temos benefícios por todos os lados, né? E sejam negros, sejam brancos, nada, né? Quer dizer, as pessoas estão ficando, esses benefícios todos estão acomodando as pessoas estão, né, recebendo tudo muito fácil, e assim o intelecto, né, a imaginação, a razão estão se acomodando junto com o corpo. Era isso.